Esse é o exercício que eu havia comentado com vocês. Eu acho que fica um pouco maçante, até meio extenso, fazer um exercício de cada um dos três tipos de dilatação dos sólidos que a gente viu. E aqui na dilatação superficial eu vou matar dois coelhos com uma mesma cajadada, porque eu vou falar sobre a dilatação de área e também eu vou falar um pouquinho sobre a dilatação de espaços vazios. Este é o exercício que eu havia comentado com vocês. Uma chapa de alumínio tem um furo central de 100 centímetros de raio, numa temperatura de 12 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é neste exercício, 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius na menos 1. Lembrando que o grau Celsius na menos 1 é a unidade desse coeficiente de dilatação. A nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 122 graus Celsius, vai ser igual a quanto? Aqui, este exercício eu tirei de uma apostila onde existiam alguns itens. Eu acho que não vem ao caso eu colocar os itens dessa questão, mas o fato é que esta nova área, em todos estes itens, é expressa em metro. Então, como ele quer que você calcule a área que a chapa vai ter quando esta temperatura for atingida, na prática o programa quer que você calcule a área final, a área do furo nesta temperatura. Esta área inicial vai ser calculada como, a área final vai ser calculada como a área inicial mais a variação da área sofrida por este furo. Como eu havia mencionado, dilatação de espaços vazios. Os espaços vazios dilatam-se como se sólidos fossem. Este buraco aqui, que tem um determinado raio de 6 centímetros, para ser mais preciso, ele vai dilatar como se fosse um disco de alumínio, que é o material que compõe esta chapa aqui. Só que para calcular a área final desse buraco, eu não tenho nem a área inicial, quanto mais a variação da área. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a área inicial deste buraco. A área de um buraco deste orifício circular pode ser calculada como sendo πr ao quadrado. Como eu mencionei antes, as opções desse problema estão todas expressas em metros. Isso significa que o raio que está expresso em centímetros vai ter que ser convertido para metro. Isso não é problema nenhum, já que 100 centímetros equivalem a 1 metro. Então, eu vou colocar essa informação para calcular a área inicial. O π eu vou considerar como 3,14. O raio, que é 1, eu vou elevar ao quadrado. A área inicial vai ser igual a 3,14 vezes o resultado de 1 ao quadrado, que dá 1. Consequentemente, a área inicial vale 3,14 metros quadrados. Muito bem. Eu já tenho essa informação, posso colocar aqui nesta expressão. A área inicial é de 3,14. Agora eu devo somar com a variação da área, algo que eu não tenho. Mas quanto a isso não tem problema nenhum, porque eu vou calcular agora. A variação da área é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial multiplicado pela variação de temperatura. Percebam, este problema vai de encontro a um alerta que eu havia feito anteriormente. Há problemas de dilatação superficial, como esse, dilatação de áreas, em que o programa fornece o valor de alfa e, na verdade, você precisa do beta. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Você tem que pegar esse valor de alfa e transformá-lo em beta. Como é que eu faço essa conversão? O beta, o coeficiente de dilatação superficial, é o dobro do alfa, do coeficiente de dilatação linear. Dobro de 22 vezes 10 na menos 6 vai dar 44 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Este é o coeficiente de dilatação superficial que eu vou utilizar aqui. A variação da área, portanto, vai ser igual. A área inicial é 3
3,14. Deixa eu colocar um pouco aqui mais para a esquerda essa expressão, senão não vai caber nesse quadro aqui. A área inicial é 3,14. O coeficiente de dilatação eu acabo de determinar, é o beta, que vale 44 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura, que é sempre a final. O buraco, a chapa, estão a 12 graus e o sistema vai ser aquecido até chegar em 122. Então é 122 menos a temperatura inicial, que é 12. Rodrigo, antes de tu prosseguir, me responda uma coisa. É necessário eu multiplicar o alfa por 2 antes de fazer a conta? Eu não posso simplesmente fazer a conta com o valor de alfa e no final eu multiplicar por 2? Claro que pode. Só que convenhamos, tu corre o risco de esquecer. Eu prefiro fazer isso antes do que deixar para fazer depois e correr o risco de esquecer. Então eu vou deixar as coisas do jeito que estão. Vou transformar o alfa em beta antes de eu começar a fazer essa conta. Então, seguindo adiante na matemática agora, a variação da área vai ser igual a 3,14 vezes 44 vezes 10 na menos 6, vezes a diferença de temperatura, que é de 110 graus. Agora, meus caros, eu vou fazer o seguinte, como o meu espaço aqui está acabando, eu vou fazer essa multiplicação de uma vez só. Vou multiplicar estes 3 números de uma vez só. Então vocês me dão licença, porque eu vou pedir auxílio ao oráculo, que no caso é a minha calculadora, e eu, como professor, posso me reservar esse direito, e o resultado vai dar 15.197,6. 15.197,6 vezes 10 na menos 6. Este é o resultado, este número aqui, ó, 15.197,6 é o resultado deste número por esse aqui, esse aqui. E aí eu repeti apenas o 10 na menos 6. Só que é óbvio que se eu vou somar esta variação da área com este número que está expresso na notação decimal, é conveniente que eu escreva esta variação da área na forma de notação decimal. O que eu vou fazer? Como que eu converto a notação científica para a notação decimal? Olhe para o expoente. Este expoente, que é menos 6, para escrever na forma de notação decimal, basta você deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Para correr a 6ª casa, eu acrescento um 0 atrás na frente do 1. E aí este número fica acima. Ó, a vírgula estava atrás do 7. A vírgula corre 1, 2, 3, 4 e está faltando alguma coisa. Opa, tem um atrás do 5. Escrevi o número errado. 1, 5, 1, 9, 7, 6. Agora sim. Voltando. A vírgula estava atrás do 7. Então ela correu 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas após a vírgula. Esta aqui é a variação da área deste buraco. Convenhamos, 0,015 metros quadrados é muito pouco frente ao tamanho do buraco inicial, mas as coisas funcionam desse jeito. Não dá para esperar que uma barra de 1 metro de comprimento, ao ser aquecida em 50 graus, fica com 5 metros de comprimento. A dilatação ela não é tão grande porque 3,14 metros quadrados, que é a área inicial, não é uma área assim enorme. Então, como eu havia mencionado no início, o corpo, para dilatar muito, ele tem que ou ser aquecido muito, o que não é um dos maiores aquecimentos, né? Ou o corpo tem que ser muito grande para ter uma dilatação perceptível ao olho nu. Então, esta variação da área não é das maiores, porque o buraco da chapa não é dos maiores. Agora, aqui, eu acho muito pouco provável que
que exista nesta questão uma opção onde se contemple todas essas casas após a vírgula. Na verdade, eu vou ver isso exatamente agora. Na verdade, se contempla apenas 3 casas após a vírgula. Consequentemente, eu vou colocar aqui 3 casas após a vírgula e vou desprezar os itens restantes. Os algarismos restantes. Eu desprezei os algarismos restantes porque as opções do problema mostram números com precisão de 3 casas após a vírgula. Esta é a variação da área que me faltava para eu calcular a área final. 0,015. Se você somar estes dois números, o resultado vai ser 3,155 metros quadrados. Esta é a área final desta chapa aí. Então, como eu disse no início, esse é um problema em que eu consegui abordar 2 coisas: dilatação superficial e dilatação dos espaços vazios. Como eu mencionei anteriormente, os espaços vazios dilatam como se sólidos fossem. Este buraco, nesta chapa de alumínio, vai dilatar como se fosse um disco de alumínio. Então, esse é o procedimento que eu adotei nesse tipo de questão. Ok? Na próxima videoaula, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre dilatação de lâminas bimetálicas e dilatação anômala da água.